Ei, sua timidez impede de falar em público? Descubra como quebrar essa barreira e pregue mensagens poderosas, mesmo sendo uma pessoa tímida e sem curso de teologia. É só clicar no primeiro link da descrição. E agora vamos pro vídeo! Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, era a época do ICQ. Lembro. Bate-papo da UOL, né? Então, eu acessava muito o bate-papo. E aí teve um dia que eu pensei, eu falei, nossa, eu preciso de uma namorada, cara. Eu era boca virgem ainda, né? 16 anos. Aquilo era uma caretice tremenda, né? E aí eu pensei e eu falei, Deus, em pensamento assim, você podia arrumar uma namorada pra mim. Aí eu entrei numa sala de bate-papo lá, de São Paulo. Ah, é? É. A primeira moça que eu conversei, por fim a gente foi, né, gostando do papo ali, fluindo. E aí eu já queria conhecer a moça. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, sou de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, não é possível. Eu moro aqui, ué. Então olha, foi muita essa coincidência, chance, né? sabe? É. E aí, por fim, eu conheci essa moça e começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de Candomblé, dessa religião. Mas pra você A minha não família... era um problema? Ou era porque eu era espírita também, né? É, então tem uma linha... Assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa, né, que não é preta e tal. Então minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Eu não era equilibrado. Eles falaram, ele vai entrar nessa de cabeça, né? É. Então, a minha família assustou um pouco, mas comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que tava tocando o zabatuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. Só pra fazer uma parte, cara. Eu nunca fui no centro. Como que é? É uma sala? É uma sala. Um salão grande? É um salão tudo escuro, né? Escuro? Poucas luzes, assim. Muita imagem, cara. Imagem do quê? Esculturas? Imagem de santo misturado com uns caboclos, sabe? Tá. Então, muita imagem. A parede inteira, assim, lotada. E tem uma mesa no meio? E um monte de mesa, né? Como se fosse... Não é mesa, é cadeira, tipo de missa. De igreja católica. Aqueles bancos. Sei, né? banco de... Então, muitos bancos, pelo menos nesse que eu fui, né? Tá. E uns caras tocando tambor, E aí tem um momento de tocar os tambores, tá, os zabatuques, eles invocam lá as entidades, né? E o que acontece? Antes disso, você pode ir lá consultar o pai de santo, né? Que aí ele te dá alguma informação, alguma revelação, né? Que ele teve ali de sua vida e tal. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo na hora que eu vi o sobrenatural ali. O que você viu, cara? Eu vi... Nossa, que susto! A gente falando de sobrenatural, aparece uma loira do nada com pizza aqui. Ele tá falando que materializou um negócio lá e você aparece do nada, Mari. Dá um oi pra câmera aí. Oi, tudo bem? Que isso? Vocês não tomaram susto? Ah, vocês estão vendo de lá, né? Eles estão acostumados comigo. Você quer qual? Ah, a gente veio aqui, obrigado. A Ó Pizza. Aqui, tá? Ó Pizza que mandou pizza pra gente. Deu umas pra eles aí. Ó, tá aqui, daqui a pouco a gente pega, tá? Então vamos lá. Tem mais aqui de outros. Então, nossa, Mari, que susto, cara. Tá, peraí. O que você viu se materializando? Como que é? É uma imagem meio... Cara, o que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, o rosto não. Como assim? Começaram a mudar a posição deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a mudar, assim, a forma deles dançar, né? E aí eu fiquei assustado, só que ao mesmo tempo muito curioso eu era, né? E o que acontecia? Eles davam uma risada muito macabra, cara. Risada tipo, sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme de vilão de filme. Exatamente, nossa, cara. Ó, pega aqui, depois a gente pega, senão... O pastor depois pede, aí a gente já Opa, a pizza de São Paulo é famosa. É boa demais, cara, é boa demais. Umas risadas contorcendo. Exatamente. E aí, o que eu presenciei lá foram, assim, crianças... uma moçada bem nova ali, cara, bebendo, fumando, sabe? E aí eles explicaram o seguinte, ó, não precisa preocupar, porque aqui, tudo que a pessoa ingere não é a pessoa, é a entidade. Então a pessoa não fica tonta, entendeu? Que doido isso, cara. Exatamente, cara. E aí eu vi uns menininhos novinhos, cara, pitando, sabe? E bebendo cachaça, né? E falando com outras vozes, assim, ou não? Não, eles não. Mas aí, o que aconteceu? Esses caras que ficaram se contorcendo, vieram falar com a gente. Então eles vêm e dão a consulta ali, né?
e veio conversar comigo e com essa moça. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma Não, ele já tá incorporado ali. Tá. E aí... O tal do cavalo, né? Que eles falam, É, né? exatamente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, ó, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito. Né? Hoje em dia, tanta gente divorciando, né? Tanto casal separando. Mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o quê? Era uma forma de te pegar com coisas boas? A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome pra vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava pra ninguém. Por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. Mas não era o nome do cara, era o nome de uma entidade. Da entidade, cara. Mano, eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e eu achei o máximo, cara. É mesmo? Na época você achou? Nossa, agora eu cheguei nos ensaios da banda, cara. Falei, gente, eu chamei o fulano aí pra assistir o ensaio com nós. O espírito lá? O espírito. E os caras? E tinha um lá, o baixista. Hoje ele é crente, firme com Deus. E ele se converteu junto comigo no mesmo dia. Olha... E o cara conhecia a palavra, só que não queria ir pra igreja, entendeu? Então, ele ficava com medo também. E aí, o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente, foi a pior semana da minha vida. Você pode falar o nome ou é melhor não falar o nome dessa entidade aí? Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Eu guardei por uns... É até bom não falar o nome pra ninguém chamar, entendeu? Ah, tá. Porque senão a pessoa na curiosidade, né? Entendi. Resumindo... Aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A seguinte que você foi nesse terreiro. Nesse terreiro. Por quê? O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. Mesmo? Invadindo? Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro. E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, e eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte. O meu pai sempre foi um empresário. Muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo. E eu agradeço a Deus, cara. Inclusive hoje ele é o que mais acompanha meus vídeos. Vixe, assiste todos, né? Que eu coloco. Só que ele queria que eu tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né? Por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E nunca consegui filmar um casamento. Então aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Entendeu? Então ele mesmo mostra... Ele dá o problema... Pra você consultar ele, pra você ficar amarrado nele. É isso que eu vejo, às vezes as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares... lê a sorte e tal, aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com o problema junto. Exatamente, se você não fizer isso, vai acontecer aquela coisa, então você... E aí pra resolver isso entra na cabeça, não é? Lógico. E aí ele te dá com a mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Não, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti alguma coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Como? Um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, claro sabe? Que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso.